Salve família Palmeiras! E vamos para os destaques de hoje do nosso Verdão. Tem ótima notícia de atacante. Veja a situação de antigo alvo do Palmeiras. Mais jogador convocado pela FIFA, Palmeiras na Libertadores e muito mais. Então já deixa seu like, se inscreve no canal e vamos pro vídeo de hoje. E vamos começar falando do nosso Sub-20. O Palmeiras venceu o Goiás por 3-1 pela terceira rodada do Brasileirão Sub-20 e somou mais 3 pontos na competição, totalizando 6 pontos em 3 jogos. Foi um jogo muito bem disputado, o Goiás começou abrindo o placar por 1-0, mas o Verdão correu atrás e conseguiu virar o placar com gols de Daniel 2 vezes e Cauã. O próximo jogo vai ser no dia 24 de março, contra o Fortaleza, no Allianz Parque. Então boa sorte para as crias da academia e que continuem nos dando orgulho, a melhor base do Brasil. Agora quero dar mais uma informação rapidinha sobre a semifinal do Paulistão entre Palmeiras e Ituano, domingo no Allianz Parque. No último vídeo eu havia informado que a Federação Paulista de Futebol tinha definido que o árbitro do duelo seria Vinícius Gonçalves Dias Araújo. Mas hoje tivemos uma mudança. De acordo com a apuração da ESPN, o árbitro Vinícius sofreu uma lesão no menisco durante o jogo entre CRB e Operário pela Copa do Brasil e, em razão disso, não vai apitar mais a partida de domingo, tendo que ser substituído. Oficialmente, a Federação Paulista de Futebol divulgou em seu site que o novo árbitro vai ser Flávio Rodrigues de Souza e os demais da escala, inclusive o VAR, vão ser mantidos. E cada coisa, hein? Eu acho que essa é a primeira vez que eu vejo um árbitro se lesionando antes do jogo e sendo substituído. E você, lembra de algo do tipo? Sobre o árbitro, eu, pessoalmente, não gosto. Mas espero que faça um bom trabalho e que o melhor possa sair vencedor. E esperamos muito que seja o Palmeiras o melhor, né? E já que estamos falando de Paulistão, dá uma olhada nessa notícia importante. Olha o que aconteceu com o nosso rival da semifinal. O Ituano divulgou o afastamento do volante André Luiz, que é titular da equipe, e a razão é de uma denúncia oferecida pelo Ministério Público de Goiás contra o jogador, em razão de uma suposta manipulação de resultados. Que loucura, hein, torcedor? Tá ficando complicado isso. Logo logo vão banir essas casas de apostas se continuar aparecendo escândalos como esse, não é verdade? E aproveitando, você faz apostas esportivas? Me conta aí que eu quero saber. Mas voltando à matéria, com isso eles vão ter o desfalque do jogador que vinha sendo titular nessa semifinal contra o Palmeiras. O clima deve estar pesado por lá, hein? Mas vamos mudar de assunto, tem mais jogador do Palmeiras convocado para os amistosos da FIFA. Foi anunciado hoje que o nosso capitão Gustavo Gomes foi convocado pelo Paraguai para disputar os amistosos pelo seu país. O zagueiro vai compor o elenco da seleção paraguaia no amistoso do dia 27 de março contra o Chile. Ele também não vai desfalcar o elenco do Palmeiras, já que os jogos da final do Paulistão estão previstos para acontecer somente no dia 2 e 9 de abril. Lembrando sempre que temos que passar pelo Ituano primeiro. E o Gustavo Gomes é referência na zaga do Palmeiras, e é claro que ele não ficaria de fora da seleção paraguaia, né? Apesar da gente reclamar e pedir contratações, o nosso elenco titular é sensacional, hein, torcedor? Vários jogadores do nível da seleção. Mas ainda acho que precisamos de reforços sim, é claro. Inclusive, apesar da dificuldade em trazer alguém, tem jogador quase implorando pra ver. Mas eu vou te mostrar já já, então fica aí. Antes, vamos falar da Libertadores. A fase preliminar da Libertadores foi encerrada, e agora os 32 times que vão disputar a fase de grupos já foram divididos em 4 potes, e os clubes foram colocados de acordo com o posicionamento do ranking da Conmebol, sendo os 8 melhores no pote 1, os 8 seguintes no pote 2 e assim por diante. O nosso Verdão já está garantido no pote 1, e além do Palmeiras, os times brasileiros são Flamengo, que está no pote 1 com a gente, Atlético Paranaense também, Inter no pote 2, Corinthians no pote 2, Fluminense pote 2 e Atlético Mineiro no pote 4. Pela regra, os times do mesmo país não podem ficar em um mesmo grupo, salvo os classificados na pré-Libertadores, que no caso do Brasil foi o Galo, ou seja, podemos ter o time mineiro na nossa chave. Agora os times aguardam a definição dos grupos, que vai acontecer no dia 27 de março. Bom, nos últimos anos a gente teve muita sorte na fase de grupos e sempre caímos em chaves mais tranquilas. A gente espera que esse ano continue, né? E na verdade, quem tá fazendo a chave ficar tranquila não é a qualidade dos adversários, e sim a do nosso time. Porque alguns times que ganhamos e que eram considerados fáceis pela imprensa, como o Del Valle, por exemplo, acabou vencendo times como Grêmio, São Paulo e Flamengo. Mas sabe como é, sempre dá um jeitinho de desmerecer o nosso time, né, torcedor? Sempre o grupo é mais fácil, sempre alguém errou, sempre tem algum motivo.
nunca dão os méritos pro Palmeiras. Mas o importante é que a nossa torcida sabe a verdade e valoriza demais a nossa equipe. Então, vamos lá em mais uma Libertadores. E antes de seguir, você tá curtindo esse vídeo? Se já tiver, já sabe, né? Deixe seu like, se inscreve no canal, que a sua ajuda é muito importante para eu continuar trazendo conteúdos todos os dias aqui para você. E ativando o sininho, você garante que não vai perder nenhum conteúdo e vai ficar sabendo de tudo em primeira mão. E agora, vamos pro mercado da bola. Segundo o jornalista Jorge Nicola, o Palmeiras trata como prioridade a vinda de um volante e um ponta, ainda nessa janela de transferências, que se encerra no dia 4 de abril. E o camisa 5 ainda é a urgência máxima, mas será que vem ou não? Como todos sabem, o volante mais próximo de uma possível vinda era o Alan, que segundo o apresentador Neto, já está fechado com o Palmeiras. Mas foi noticiado que o Galo fez uma proposta para renovar o contrato do volante com um aumento salarial substancial, o que pode complicar ainda mais a situação. Mesmo com essa atualização, o Palmeiras ainda não desistiu e segue apostando no jogador, já que a boa relação com seu empresário Giuliano Bertolucci pode ser um trunfo, e o Verdão aguarda uma definição do staff de Alan sobre as propostas. Então vamos seguir acompanhando as notícias e qualquer novidade eu volto aqui para apresentar. Mas confesso para você que já tô achando que o Palmeiras foi usado mais uma vez por empresário e jogador para ganhar um belo de um aumento. Tá complicada a situação, hein, torcedor? Eu acho que o Alan seria um excelente reforço, mas acho que já era. Espero estar errado, né? E eu vou ficar de olho em qualquer novidade, como eu já disse, e volto aqui. E existem muitas negociações que não dão certo, inclusive nos últimos tempos só tá acontecendo isso, né? Mas algumas, será que eram tudo isso mesmo? Não sei se vocês se lembram, mas em 2021, o Tati Castelanhos era visto como o principal nome para fortalecer o setor ofensivo do Palmeiras. O New York City negociou por meses com o Palmeiras, mas não chegou a um acordo definitivo. E na época, o jogador explicou que a pandemia influenciou na sua decisão de permanecer nos Estados Unidos. E será que o jogador era tudo isso? O atacante Tati Castelanhos, agora em uma liga mais forte, vem enfrentando uma queda significativa no número de gols marcados desde que se transferiu dos Estados Unidos para o futebol espanhol. Aos 24 anos, o jogador foi emprestado pelo New York City ao Girona, clube que também pertence ao Grupo City, com contrato de empréstimo válido até junho de 2023. Em 2022, na Major League Soccer, a MLS, Tati tinha números extraordinários. Ele participou de 25 jogos, marcando 17 gols e distribuindo 5 assistências. E seus números na Liga Americana em 2021 eram ainda mais expressivos, 23 gols e 8 assistências em 36 jogos. Mas nessa temporada com o Girona, o atacante entrou em 26 partidas, marcando apenas 7 gols, sem nenhuma assistência. Atualmente o Girona ocupa a 12ª posição no Campeonato Espanhol, com 30 pontos. Na época da negociação, o atacante chegou até a dar uma entrevista ao jornal espanhol Marca e ressaltou que o interesse entre ele e o Palmeiras era mútuo, mas que ele precisava pensar nas coisas além do futebol. E aí, torcedor? O Girona não é um time tão forte, é claro, mas os números caíram muito com a mudança para uma liga um pouco mais competitiva, não é mesmo? Será que o jogador era tudo isso que a gente imaginava? Outro caso bem interessante é o de Andrei, que acabou de ir pro Vasco depois de uma novela com o Palmeiras. A torcida vascaína tá pegando demais no pé do jogador e falando que ele acabou piorando o time. Então, às vezes, a gente não conseguir concluir uma negociação não é tão ruim assim, né? E para finalizar o vídeo, tem atualização sobre o Arthur do Bragantino, e essa é muito boa, hein? O atacante concedeu uma entrevista à ESPN e foi questionado sobre o que acharia sobre uma possível volta ao Palmeiras. Eu vou deixar aqui um trecho da resposta dele. E aí, então, essa situação do Palmeiras, você também deixa com seu empresário? Os dirigentes, acho que foi o que for melhor para mim, melhor pro clube, né, pra minha família, sim, espero que o melhor possa acontecer. E aí voltar, assim, se acontecer, voltar a jogar pelo seu clube, pelo seu ex-clube Palmeiras, será um grande prazer? Sim, a gente sabe, desde criança, a gente sempre sonha em jogar em grandes clubes, né, então um sonho realmente é voltar a jogar também com esse time, mas, como eu te falei, foco total aqui que tem uma pedreira aí na segunda-feira. O cara mesmo com a camisa do Red Bull Bragantino acabou de falar que é um sonho voltar a jogar pelo Verdão. Sério, o Palmeiras tem que chegar com tudo no Bragantino e pagar esse valor. Eu sei que é uma grana alta, mas ele ainda é jovem e pode render muito no Palmeiras.
esportivamente e financeiramente também, já que ele é novo. E o valor pode nem ser os 10 milhões de euros pedidos pelo clube de Bragança Paulista. Segundo o jornalista Paulo Massini, existe um ponto importante sobre a possível negociação do Arthur, que pode sair por 6,5 milhões de euros. Isso porque, segundo o repórter, embora o valor de Arthur seja de 10 milhões de euros, o Bragantino tem interesse em Matheus Fernandes e já notificou que vai ficar com o atleta. E para ficar com o jogador, pagaria para o Palmeiras algo em torno de 1,5 milhões de euros, que poderiam ser descontados dessa negociação do atacante. E também tem mais 20% do Arthur, que ainda pertence ao Palmeiras, o equivalente a 2 milhões de euros. Então a negociação pelo Arthur poderia girar em torno de 6,5 milhões. É uma boa, hein, torcedor? Aí sim nosso elenco subiria o nível e teríamos alguém para revezar no time titular ou até no banco quando precisarmos mudar as partidas. Mas me conta o que você acha. E se você curtiu esse vídeo, já sabe, deixe seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para você ficar por dentro de tudo que rola no Palmeiras, todas as notícias do dia em um só canal. Um grande abraço, até a próxima e avante palestra!